Um recadinho para vocês. O meu nome é Cláudia Akiko. Trabalho com locução, narração e dublagem. Essa é a minha voz. E ela pode ser a voz da sua empresa. Os links para contato estão na descrição do vídeo. Dê voz ao seu trabalho e ganhe vida em suas conquistas. Antes de começar este vídeo, eu quero deixar bem claro para vocês que tudo o que será dito aqui é apenas e somente a minha opinião sobre o assunto. Sendo assim, já estou autoafirmando que eu não sou o dono da verdade e o que está sendo exposto aqui é apenas a minha ideia e meus pensamentos. Sendo assim, então, fala galera, o Universo Evangelho está começando! E no vídeo de hoje, chegou a hora, não tinha como adiar mais. Este é o melhor momento para falar sobre este personagem de Eva. Então no vídeo de hoje, Shinji Ikari. Vamos então levantar também algumas questões sobre ele e tentar descobrir por que ele é tão polêmico assim. E pessoal, também vocês perceberam que eu não estou postando vídeo com uma certa regularidade. Isso aconteceu, gente, porque eu tive uma mudança drástica na minha vida, uma mudança muito boa, não foi nada ruim, e que eu passei o mês de dezembro e ali o mês de janeiro praticamente de férias do canal, tá? Para que assim eu pudesse readaptar a minha nova fase da vida e também colocar as coisas em ordem. Eu quero começar com o pontapé direito em 2018 com esse vídeo sobre esse personagem tão falado assim. Então, roda! Gente, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu não sou fã do Shinji Ikari. Por que você fez isso comigo? De longe, ele não é o meu personagem favorito de Evangelho. Mas eu gosto do Shinji. Gosto da proposta do Shinji. Eu sei para que ele foi criado. E ele está inserido dentro de Eva. Se eu digo que eu não sou fã dele, não significa que eu sou contra ele, beleza? Não sou contra e nem a favor do Shinji. Não esperem que eu esteja defendendo o Shinji aqui nesse vídeo. E tampouco espere também que eu irei atacá-lo, beleza? O grande objetivo desse vídeo é apenas colocar as coisas em branco. Apenas isso. Falar mal de personagem, atacar personagem, levantar polêmicas é coisa para idiotas. Me sinto mal por estar me sentindo mal por causa disso. Não há sentido nenhum ficar fazendo esse tipo de coisa. Nos últimos pelo menos 5 anos, antes que esse canal viesse a vir existir, eu assisti muitos blogs e posts de Facebook e canais falando do Shinji. E toda enquete que tivesse entre personagem irritante, inútil e imprestável, o Shinji estava lá. Eu também vi enquetes e canais grandes que falam de anime contendo esses assuntos e personagens imprestáveis, irritantes, e o Shinji estava lá. Não há sombra de dúvidas que o Shinji é um personagem muito polêmico. Discutir personagem que é irritante, polêmico ou não é uma coisa que não vejo sentido. Não aprendemos nada com isso, a não ser ficar reclamando das coisas. E para tudo nessa vida tem uma reclamação. Todo mundo quer reclamar de alguma coisa. No entanto, se colocando no lugar da pessoa que não gosta do Shinji, é totalmente compreensível por que ele não gosta. Os assuntos mais batidos sobre o Shinji, sobre quem ele é, o Shinji é imprestável, o Shinji é inútil e o Shinji ele é irritante. Ok, mas será que realmente ele é assim? Quando você assiste algo, quando você tem uma experiência com alguma coisa, você constrói ali a sua experiência pessoal. E dessa experiência pessoal veio o seu comentário pessoal, veio a sua definição subjetiva pessoal. E também é muito comum que tenham-se opiniões diferentes sobre tal assunto. Quem é fã de Evangelion gosta do Shinji. E quem também é muito fã não gosta do Shinji. Quem não é fã de Evangelion, mas assistiu, curte a parada de animes, gosta do Shinji, e tem alguns que não gostam do Shinji. Isso é baseado na sua construção pessoal. No meu caso, assistindo Eva e sendo fã, eu não tenho nada para gostar dele e nada para odiá-lo. No entanto, a minha experiência pessoal com o Shinji se resume em como Eva funciona. E eu só vou falar isso no final do vídeo. Então, se você quiser ver minha opinião sincera sobre o Shinji, fica até o final que você vai descobrir. Evangelion é um dos animes mais complexos que existem. E por conta disso, cada pessoa que assiste Eva tem uma linha de interpretação pessoal. Ou seja, Evangelion é um anime extremamente interpretativo. O Evangelion é um anime que constrói um contexto e depois destrói o mesmo contexto que ele construiu. E dentro dessa trama toda nós temos o Shinji Ikari, um garoto de 14 anos de idade que foi enviado para uma empresa chamada NERV,
sob comando do seu pai, o Gendo. E quando ele chega lá, ele tem que pilotar um robô gigantesco chamado Eva Unidade 01. Além dele ter ficado extremamente magoado com teu pai e irritado com a situação, ele nega pilotar o robô. Com o passar do tempo, o Shinji vai tendo conflitos pessoais. Aos poucos, ele vai se revelando ser um garoto introspecto. E esse contraste é por causa do seu passado bastante complicado. Perdeu a mãe quando ainda era muito jovem e foi abandonado pelo seu pai ainda quando muito criança. Cresceu isolado de seus pais e isolado de muita coisa de garotos da idade dele. Tal construção psicológica fez o Shinji Ikari ser o que ele é logo no primeiro episódio. E depois disso vai se intensificando cada vez mais. Situações muito complicadas vão se colocando na vida do Shinji. Cobranças e deveres vão começando a acontecer na vida dele. À medida que ele vai se envolvendo com as pessoas da NERV e também a NERV em si, junto com Eva, o Shinji vai se tornando cada vez mais complicado. E você sente que os personagens estão cobrando dele. E quem não gosta do Shinji também cobra dele. Cobra que ele seja herói, que ele pegue o robô, que ele entre no Eva, que ele saia a lutar, que ele faça acontecer. E logo aqui começa a polêmica, que ele não faz isso. Galera, na verdade, isso é uma tremenda mentira parcial. Primeiramente, o Shinji nunca deixou de entrar no Eva. Uma coisa é você fazer meme disso. Outra coisa é você afirmar que ele nunca fez isso. Apesar dele não demonstrar atos heróicos no primeiro episódio, ele demonstra sim por causa da Rei. Ele não conhecia a Rei e mesmo assim quis ajudar porque alguma coisa grande estava acontecendo ali na NERV. Todo mundo corria perigo. E sob pressão, ele acabou aceitando e também sobre querer ajudar. Beleza? Não sou eu que estou falando isso. Assista o primeiro episódio e você vai ver. Me escutem! Eu vou pilotar! Nos eventos finais onde Shinji cresceu um pouco mais, ele demonstra mais um ato de heroísmo. Contra o penúltimo anjo, ele decide querer lutar para salvar a NERV e salvar todos lá dentro. Isso aconteceu pela motivação do Kaji. Eu estou aqui porque sou o piloto do Evangelion Unidade 1, Shinji Ikari! Misato! Lance a quinta catapulta! Só que isso não é uma coisa comum dele fazer. Só que não dá pra gente expor sobre ele ser herói ou não simplesmente falando aqui. Você precisa assistir os 26 episódios e mais o último filme The End of Eva para você conseguir entender o porquê essas coisas vieram a acontecer. E se você já assistiu tudo isso, então fica muito mais fácil a nossa comunicação. Quando o Kaoru apareceu, uma outra polêmica foi construída sobre o Shinji junto com o Kaoru. Sobre os dois serem gays, está bem afinzão um dos outros. Sei muito bem que a cena é mega maliciosa. A verdade é que não aconteceu absolutamente nada. Não posso afirmar que o Shinji é gay porque ele simplesmente estava em uma cena que a nossa mente maliciosa agrega à questão. Se ele não beijou o Kaoru, se ele não teve pega com o Kaoru, se naquele momento tinha o elemento Aoi, mas não saiu disso, não posso afirmar tal coisa. Uma vez que a malícia só está no Shinji e não no Kaoru. Galera, o Shinji sempre foi um personagem envergonhado. Ele ficar envergonhado com o Kaoru, pra mim, não é surpresa nenhuma. Shinji não é um cara de ação, mas ele é um cara envergonhado. Existem vários momentos fragilizados do Shinji na série. Isso acontece quando ele tem perda ou tem algo que confunde muito a cabeça dele. O Shinji tá ali para pilotar o Eva porque ele quer a atenção do pai dele, sem levar em conta o que isso vai te fazer de mal. E algumas vezes ele age de uma certa infantilidade. Para mim, a cena do Kaoru se resumiu na seguinte forma: quando o Kaoru apareceu, tratou o Shinji com uma certa importância. Shinji nunca foi tratado com uma certa importância. Como piloto do Eva, ele era importante. Como membro ativo da NERV, ele era importante. Mas ele, como ser humano em questão, é algo que nunca foi colocado imposto para ele dentro do Eva. Cantar é sempre bom. Cantar traz alegria e revitaliza a alma humana. Acho que essa canção é a mais alta realização da cultura Lilin. Não concorda, Shinji Ikari? A Misato é a pessoa mais próxima disso. Posso estar comendo língua agora, mas a única pessoa que eu me lembro de realmente se preocupar muito com o Shinji, cuidar dele muitas vezes, tentar ensiná-lo, tentar passar para ele valores, foi a Misato. Eu estou aqui, gente, falando de ênfase
dele como ser humano, beleza? O Kaoru trouxe isso para ele. E sendo ele ainda um garoto que passou por vários problemas, por várias complicações e teve perda no processo, é muito comum que ele tenha agido daquela forma. Nós podemos ver isso na vida real também. Existem casos que eu mesmo já cheguei a ver de pessoas que estão fragilizadas, que ficam vulneráveis sentimentalmente. Com certeza a psicologia tem uma forma mais abrangente de explicar isso. Não sou psicólogo, não posso explicar tamanha proporção. Mas eu já vi isso acontecer. E existem casos que acontecem sim. Tanto que quando ele teve que matar o Kaoru com a unidade 01, ele ficou extremamente abalado, ele ficou em choque. Ele praticamente desistiu do mundo, desistiu da humanidade. Ele nem sabia mais por onde ir. A mente dele estava em frangalhos. Ele não sabia aonde ir. Ele estava perdido. E isso é mostrado pra gente e é evidenciado pra gente no anime. Assista lá! E agora a pergunta: o Shinji realmente é inútil? Shinji é irritante? Ele é imprestável? Apesar de existir essas questões, ela não existe resposta. Por enquete ou não, não tem como responder isso. Sabe por quê? Porque você tem que entender a proposta do personagem. Então vamos ver a minha linha de raciocínio. A princípio, eu nunca vou considerar o Shinji como protagonista de Eva. Ele não é o protagonista centro das atenções, mas ele é o protagonista do contexto de Eva. Você está entendendo? Vou tentar explicar de uma maneira que você consiga entender um pouco mais direto. Muitas pessoas consideram o Shinji como protagonista de Eva. E muito provavelmente os produtores, o criador também considera ele como protagonista. Eles criaram o Shinji, mas eu sempre tive uma visão interpretativa que não consigo colocar ele como protagonista, cara. Apesar de a unidade 01 aparentar ser a mais forte de todas, apesar do acidente com a mãe dele envolver a unidade 01 e ele ser o piloto da unidade 01 e o pai dele ser o comandante da NERV, eu ainda não coloco ele como protagonista. Porque o Evangelion não precisa do Shinji para ser o que ele é. A base do contexto e narrativa do Eva é construída sem o personagem. Ele é apenas um vínculo de protagonismo, seguido por outros personagens que fazem a coisa acontecer. Por exemplo, nós temos destaque da Asuka lutando melhor do que ele, a Rei sendo mais ativa do que ele. Esses dois são mais inteligentes do que ele. Ele não é o pilotão, ele não é o cara, ele não é foda, mas ele tá ali no meio de coisas que estão acontecendo. E dentro desse meio, ele sim se torna protagonista. Existem episódios, gente, que o Shinji ele é apenas uma ponta, ele é um coadjuvante. E esses episódios são tomados por uma narrativa muito bem feita entre a Asuka contrastando, Rei contrastando, o Gendo, personagens, o momento, alguma coisa está acontecendo e o Shinji está ali no meio, mas ele não está sendo o centro das atenções. Quando o Shinji luta com Eva, ele sempre é ajudado por alguém, e isso é implícito no anime. O Shinji, para entrar no Eva, ele precisa da NERV, precisa do comando, precisa da ordem na Misato. Ele precisa sempre de alguém para ajudar ele. Ele nem sempre necessariamente luta sozinho contra os inimigos. Até mesmo como ser humano, ele tem pessoas que estão ali do lado dele. Tem o Toji, tem o Kinsuke e também tem a Misato, que estão ali ajudando ele moralmente. Ele não é tão bam a ponto de resolver tudo sozinho. Mas dentro disso, ele se torna importante porque ele é uma ferramenta fundamental para o contexto do Eva. Para a narrativa e o enredo do Evangelion, o Shinji não é inútil e tampouco imprestável. Mas se você compará-lo com o Goku de Dragon Ball, ele é muito mais do que inútil. Mas o Shinji, gente, serviu para mim como uma ponte para entender qual é a verdadeira proposta de Eva. O Shinji não foi criado para ser o cara, ele não foi criado para ser fodão, ele não foi criado para ser pica das galáxias. A criação do Shinji e Eva se resume em uma só coisa: humanidade. O Shinji quer apresentar para você como é a humanidade, como você é, como ele é, como fulano ali é, como as pessoas são na realidade. Como você se comporta no momento difícil, como você se comporta em uma situação de perda e como você se comportaria em fazer algo que você não sabe que tem que fazer. Quando você assiste o The End of Eva e você vê o desfecho,
ali tá a cartada final sobre Shinji Ikari. O Shinji, ele tem o fardo de levar toda a proposta de Neon Genesis Evangelion. E ali, mesmo no finalzinho, quando ele desiste da instrumentalidade para aceitar como a humanidade é, ele joga para nós uma reflexão do nosso interior, uma reflexão psicológica, uma reflexão da humanidade, entre você abandonar aquilo que você sempre foi para tentar ser algo maior, mas considerar que é natural da sua vida ser o que você é em sua existência, desde o princípio. O Shinji carrega consigo todo o peso filosófico do Eva, e ele vem carregando essa bagagem desde o primeiro episódio até o The End of Eva, o último filme. A humanidade do Shinji torna ele uma pessoa tão comum, capaz de não conseguir pilotar um Eva porque não foi instruído, porque ele está passando por uma aflição da vida dele por conta do seu pai que o abandonou. A humanidade tão grande do Shinji forma ele ter vergonha por ver a Rei pelada, sendo que a Rei não tem conhecimento das coisas, mas ele tem. E nesse momento ele gaguejou porque ele é humano. E ele quis a aproximação da Rei porque ele é humano. E ele se sentiu melhor com seus amigos ao conhecer o Toji e o Kensuke porque ele é humano. Porque ele chorou nas mortes dos seus entes queridos porque ele é humano. E ele quis pilotar o Eva para chamar a atenção do pai dele porque ele é humano. Mas mesmo assim, ele quer fazer algo, ele quer se agarrar a algo, ele quer melhorar. E essa jornada foi mostrada pra gente. E no final de End of Eva, ele aceita a humanidade no final da jornada. Isso não torna o Shinji maior do que ninguém, nem menor do que ninguém. Shinji possui 4 fases. Na primeira, vimos uma apresentação de como ele é. Na segunda, podemos notar uma elevação de seu crescimento. Na terceira, Shinji se torna estável. E na quarta, Shinji entra em colapso psicológico. Primeira fase. Shinji é um garoto tímido. Ele tem vergonha de certas coisas, além de demonstrar falta de afeto e distância psicoemocionais. Segunda fase. Ao conhecer Toji, Kensuke e conviver com Misato, ele se torna mais amigável com as coisas, começa a crescer emocionalmente e eleva seu padrão psicológico com a Asuka. Terceira fase. Aqui Shinji está comum e não chama mais a atenção, e lida bem com algumas coisas. Esse segmento se inicia no episódio 8 e se estende até o 15 com algumas variações. Quarta fase. Ponto crítico da mente do Shinji. Aqui, sua mente está sensível e perturbada, e também confusa com conflitos internos. Essa fase se inicia quando Shinji é forçado a lutar contra a Unidade 3 e piora quando Kaoru morre. Entendendo o Shinji, você vai conseguir entender a verdadeira proposta do Evangelho. E torna ele um personagem muito bem construído. Tão bem construído que se você falar bem dele porque entendeu a proposta, exatamente esse era o objetivo dele. Mas se você também não gosta do Shinji, acha ele irritante ou acha ele inútil, saiba que ele também cumpriu o seu papel. Pois é humano a gente não gostar de certas coisas. E o Shinji foi feito para isso, gente. Ele foi feito para representar você. Ele representa a humanidade que existe na gente. Só isso. Bom, galera, é isso aí. Eu fico por aqui. Se você é novo aqui no canal, gosta de Eva, não tá inscrito, se inscreve, mano. Se você gostou, dê um like, gostou mais ainda, compartilha. E também marque os seus sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo que vem pela frente. E no próximo vídeo eu vou fazer uma coisa diferente. Nós iremos fazer o react do episódio número 3 e depois para eu vir fazer a análise. E se vocês gostarem desse formato, eu vou manter assim e fazer com os demais vídeos. Eu fico por aqui. Muito obrigado por tudo. E fui!